De volta e agora com o noticiário esportivo no Esporte Cidade, aqui, Canal 7, Presidente Dutra. Hoje, né, já são 5 de março de 2024. Estamos em 2024 já, hein, gente? O ano aí tá chegando. Bom, e nós tivemos aí mais uma rodada no Campeonato Maranhense. De antemão, quero pedir desculpa aos telespectadores, não vai dar pra gente exibir os gols por conta de um pequeno problema técnico aqui na redação. Não vamos mostrar os gols, mas vamos dar as nossas opiniões, a nossa opinião em relação a todos os jogos que aconteceram e falar um pouco sobre o Campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense que começou no sábado com 2 jogos. Nós tivemos a equipe do Maranhão vencendo o time lá de Pinheiro, o PAC, pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Maranhão Atlético Clube já conseguiu a classificação, já é um dos 4 semifinalistas do Campeonato Maranhense, chegou aos 25 pontos, não pode ser mais alcançado, por exemplo, pelo Moto, que já tem 11, mas são mais 4 jogos, chegaria no máximo a 23 pontos ganhos, então o Maranhão já está classificado. E o resultado dessa derrota do Pinheiro teve uma consequência meio ruim, né, para o time do Pinheiro. A diretoria acabou de anunciar na manhã desta, já hoje pela manhã, dessa terça-feira, a demissão do treinador Danilo Brito. Então, Danilo Brito não é mais o treinador do Pinheiro Esporte Clube, do Atlético Clube, o PAC, por conta aí dos maus resultados. O time não vinha se encontrando bem em relação aos resultados, né? E aí a diretoria sabe, né? Sempre cai para o lado, não dá para tirar todos os jogadores, vamos tirar o treinador para ver se muda alguma coisa. Então Danilo Brito não é mais treinador do Pinheiro Atlético Clube, o PAC lá da cidade de Pinheiro. Os gols do Maranhão foram marcados, né, os atacantes do Maranhão, né? O primeiro, deixa eu ver, só me recordando aqui, eu sei que foi o Rafael, é isso, foi o Rafael que fez o primeiro gol. Depois eu vou, se eu me lembrar aqui, que eu não tenho muita certeza ainda, quem foi que fez o outro gol do time Maicon, primeiro, só na ordem, né? O Maicon fez de cabeça o primeiro gol e o Rafael no segundo tempo completou a vitória do Maranhão pelo placar de 2-0, Maranhão super classificado. E agora todas as atenções para a Copa do Nordeste. O Maranhão que joga nessa quarta-feira contra o 13 da Paraíba, tá lá com 5 pontos, lá na 7ª colocação, mas com uma vitória, quem sabe vai encostar no grupo lá que classifica para a próxima fase. É um jogo muito, muito importante para o Maranhão, esse jogo de quarta-feira contra a equipe do 13 da Paraíba no Castelão na quarta-feira. Bom, o outro jogo, um jogo emocionante, né, onde o Cordino conseguiu, é aquele jogo, né, virada, revirada, Cordino saiu na frente com um gol de Ulisses, o Imperatriz conseguiu virar para 2-1, né, o time ganhou, o Gleidson e o Ivan Fortuna fizeram os gols, virou para 2-1, mas aí no segundo tempo, sempre ele, né, Ulisses, o interminável Ulisses, fez um gol de falta e depois ainda, aí tem os gols, né, tem uns gols aí enquanto a gente tá falando. Esse aí foi o primeiro gol, uma jogada pelo lado esquerdo do Debu, ganhou, cruzou, e o Ulisses está lá no lugar certo, na hora certa, ó, de cabeça, cutucou para o fundo do gol, fazendo o primeiro gol da equipe do time, né, do time do Cordino, o time do Cordino que precisava demais dessa vitória. E aí veio a primeira virada. A virada foi sensacional, né? O time do Imperatriz conseguiu fazer 2-1 no finalzinho. Vacilo total. Se a gente for acompanhar aí o lance, foi um vacilo assim total do time ainda tá passando o gol do Debu, né? Eles repetem. Tá aí, ó, o primeiro gol. Um vacilo do time da equipe do Cordino. Cruzamento na área, o zagueiro ajeitou pro Gleidson. O Gleidson foi lá e fez 2-1. E depois, outro vacilo do lateral direito. O goleiro Regis, por incrível que pareça, né? O goleiro Regis, ele fez um lançamento lá pro lado direito. O nosso lá, o Everton Silva, se atrapalhou por ali. O zagueirão perdeu o tempo da bola, deu pro meio e o Fortuna foi lá e fez 2-1. Mas no segundo tempo, né? Como eu estava dizendo, no segundo tempo teve ele, né? Sempre ele, o maior ídolo
da história do Cordino, Ulisses, né? Ele cobrou uma falta incrível, que o goleiro Regis ficou só olhando, só observando, torcendo para a bola não entrar. Ela morreu no ângulo superior esquerdo, nada pôde fazer o Regis, e ali o Cordino chegava ao empate. E depois, além de fazer os 2 gols, o homem estava inspirado. O Ulisses foi lá e deu uma assistência, encontrou uma bola no Debur, meteu uma bola no Debur, que o Debur teve a tranquilidade de dar o toquezinho por cima, né? Olha aí o gol do Ulisses, é incrível, né? Quanto mais velho, isso aí é como o vinho, quanto mais velho, melhor o Ulisses. Ó. Goleiro Regis saiu nem na foto, ó, ficou só olhando, ó. Quebrou a espinha do Regis. O Regis quis adivinhar na realidade, né? Ele ainda deu um passozinho para a direita, achando que o Ulisses ia bater por cima da barreira, e aí foi onde ele se deu mal. O Ulisses pegou no contrapé e fez 2-1. E depois o Debur fez um gol que deu a tranquilidade, que deu a vitória. Apesar da vitória, o time do Cordino continua na última colocação, mas pelo menos com 6 pontos. Foi a primeira vitória, quem sabe não seja a primeira de muitas. Ainda existe aí 4 jogos para a equipe do Cordino tentar sair dessa incômoda zona de rebaixamento. Tem um time até mais ou menos, não tá dando legal dentro dos jogos, não está acertando, mas não era para estar do jeito que está na última colocação. Infelizmente, futebol tem dessas coisas, às vezes o time não dá liga, como se diz no futebol. Bom, e aí, o gol do Debur, né, que deu a vitória, né, Próximo compromisso, lá em São Luís, contra o Maranhão Atlético Clube, e aí, né, o Maranhão já classificado, quem sabe o Cordino não consiga um bom resultado lá em São Luís, e possa, quem sabe, né, já conseguir aí dar uma respirada no Campeonato Maranhense. Bom, o outro jogo foi lá na cidade de Chapadinho. O Moto conseguiu, né, uma vitória. Estava assim numa fase complicada, tinha perdido para o Imperatriz em casa, mas conseguiu vencer o Chapadinho lá por 1-0, e um gol muito bonito. O gol do Paulo Rangel, né, artilheiro lá do Pará, que está aí no Moto, está vestindo a camisa do Moto, veio para trabalhar no Moto e conseguiu fazer um gol que livrou o Moto, tirou o Moto da zona do rebaixamento e o que é melhor, né? Aproximou o Moto do G4. O Moto hoje já mira o G4 e não mais o descenso, não mais cair para a Série B. E foi ajudado, né? Ontem à noite a 10ª rodada foi encerrada com a vitória do Sampaio por 2-0, né? 2-0. Bruno Baio e o Evandro fizeram os gols, um em cada tempo contra o Tum-Tum, e aí o Tum-Tum perdeu, e o Tum-Tum está numa situação, não diria assim, em termos de classificação, vai medir forças com o time do Moto. O Moto é o 5º colocado com um ponto a menos, o 4º é o Tum-Tum, e o próximo jogo é entre essas duas equipes. Imagine, Moto e Tum-Tum lá em São Luís vão decidir quem é que vai para a 4ª colocação do campeonato. Quem vencer, logicamente, vai dar um passo gigantesco, né? Quem se empatar, o Tum-Tum continua ainda na frente do Motoclube, mas tem um embrólio aí grande em relação à equipe do Tum-Tum. Alguns, né, já foi dado na imprensa, estão alegando que o Tum-Tum pode perder 6 pontos no campeonato. E eu vou explicar por quê. O lateral esquerdo, Adson, ele foi julgado na última sexta-feira, que antecedeu o jogo contra o Maranhão Atlético Clube. Na sexta-feira que antecedeu o jogo do Maranhão Atlético Clube. Foi julgado na sexta-feira à noite. Ninguém do Tum-Tum ou não sabia, ou fizeram vistas grossas, um amadorismo total, porque como é que você tem um atleta para ser julgado e essa equipe que é dona do atleta não toma conhecimento, ou não sabe, ou não quer saber qual é a situação desse atleta, se vai ser julgado ou não. Certo é que o atleta foi julgado à revelia, não tinha um advogado, não tinha ninguém para falar por ele, nem ele estava lá para se defender. Foi julgado à revelia. Moral da história: terminou pegando quatro
jogos de suspensão. Olha, o outro que foi expulso junto com ele não teve essa mesma pena. Daí já se vê o descaso da diretoria em relação ao seu atleta, que não houve um acompanhamento, não houve uma defesa. E aí o rapaz foi punido por quatro jogos, já tinha cumprido um, já faltam 3, cumpriu mais um ontem, faltam 2. Mas aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? O time do Tum Tum escalou ele no jogo domingo. Ele tinha sido julgado na sexta, escalou ele no domingo. Existe uma possibilidade do Tum Tum ser inocentado nessa questão. Qual? Porque foi julgado, não tinha nenhum representante do Tum Tum na reunião. E outra coisa, o Tum Tum não foi notificado da expulsão, da punição do atleta. E o documento que reza, né, que diz da expulsão, o relatório, aquele acordão que faz, aquele documento que passam dizendo, que oficializa o resultado, a ata da reunião, o resultado da reunião só foi publicado na segunda-feira. Como só foi publicado na segunda-feira, há uma possibilidade do Tum Tum não perder os pontos por conta disso. E só na segunda-feira o Tum Tum foi notificado de que o atleta Wadson não tinha condição de jogo. Mas ele já tinha jogado e o Tum Tum só tomou conhecimento na segunda-feira. Tá esse imbróglio todo. Advogados agora vão tomar conta da situação. A gente sabe que é complicado. Por quê? Porque existem outros interesses. A gente sabe disso. Quer queira, quer não, existem outros interesses por trás disso tudo. Mas é esperar, né? Vamos ver. Já existiram alguns casos semelhantes. Eu não sei hoje. Se eu dissesse que eu sabia, estou sabendo, eu estaria mentindo, dando um depoimento aqui que não é da segurança que eu saiba. Mas já aconteceram casos anteriores onde o atleta foi julgado na sexta, o clube não foi comunicado, o atleta jogou, só na segunda-feira foi comunicado o atleta e o clube não foi punido. Já existem casos dentro do futebol desse tipo. A questão, né, da jurisprudência. Não sei como é hoje, porque tudo a lei muda a cada dia. Não sei se existe essa brecha, como é que vai ser. Certo é que o Tum Tum está correndo o risco de perder esses 6 pontos. Seriam 6 pontos, né? 3 que ele ganhou e mais 3 que estavam em jogo da partida. E aí ficaria complicado. Agora, se acontecer, só quer dizer isso assim, ao torcedor e principalmente a diretoria do Tum Tum Esporte Clube. Se acontecer esse fato, se for concretizado, se o Tum Tum vier a ser prejudicado, ser rebaixado, ou perder, por exemplo, uma classificação para para a fase semifinal, nesse campeonato, a culpa é única e exclusiva da diretoria do Tum Tum, que agiu com um amadorismo incrível, como sempre, eu sempre venho falando nisso aqui, em termos de regularização, em termos de logística de viagem, é um amadorismo impressionante que existe na diretoria do Tum Tum. Jogo profissional, time profissional, futebol profissional, tem que ser profissional. Você não pode ser amador, não pode agir como amador. Então, se acontecer isso, a culpa é única e exclusivamente da diretoria, que fez pouco caso do Tum Tum Esporte Clube em relação a essa punição do atleta do Wadson, lateral esquerdo. Bom, era isso, vamos ficando por aqui. Não saia daí, que daqui a pouquinho vem Léo Souza e o Balanço Geral. O mês da Mulher Noroeste te